Graça e paz, irmãos. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade, a graça de estarmos aqui para aprender com a lição, para sermos moldados, edificados, confrontados, pela palavra do Senhor e sairmos dessa lição mais parecidos com Cristo, mais próximos daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, para a liderança que Ele nos confiou e para o projeto que Ele tem sobre as nossas vidas. Essa lição é de número 13 e tem como título, O Homem no Espelho. E ela é muito pertinente para aquela liderança que está sendo formada ou para alguém que está formando a liderança ou está gerindo a liderança, Ela é muito útil para todos nós de uma certa forma. Então, esteja com seu coração aberto, com sua mente aberta, para ser moldado, confrontado, para ser tocado ou tocada pelo Espírito Santo do Senhor e que a gente possa sair mais parecido com Cristo, mais parecido com a liderança de Cristo e tocar o mundo com o Evangelho. Logo no início dessa lição, o autor ele fala algo que talvez soe como óbvio para a gente, de que um líder está à procura de outras pessoas para compor uma liderança. Ele precisa de outras pessoas para cumprir a missão a qual ele ou ela recebeu do Senhor. Então, ele está em busca de pessoas para compor esse grupo, para cumprir essa missão. O interessante é que ele trata essa busca de uma forma diferente. Ele não vai para o modelo convencional de busca, como você sair procurando por alguém para compor esse grupo, mas através do exemplo, essa pessoa atrai outras pessoas e se forma uma liderança. E essa liderança, ela tende a ser mais saudável, porque ela é uma liderança pelo exemplo e não pelas palavras, pela boca, como a gente fala, E como o dito popular fala, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Então, quando essa liderança é formada através do exemplo de uma pessoa, de duas pessoas, existe coerência nos ensinamentos e a liderança passa a ouvir, passa a respeitar esses líderes, porque existe coerência, porque existe exemplo, e a liderança tende a ser muito mais saudável do que se fosse alguém procurando pessoas para se juntarem e fazer parte de um ministério, algo do tipo. O autor fala de que o líder ele deve buscar pessoas para formar essa liderança, que serão aquilo que ele já é. Então, o líder que recebeu uma missão do Senhor para cumprir um chamado, e ele sabe que ele vai precisar de pessoas, ela tem que obviamente orar primeiramente por essas pessoas que virão e que o Senhor irá enviar, mas ter a noção de que elas se tornarão aquilo que você, liderança, já é. Então, se você está ensinando algo que você não vive, dos dois ou sua liderança irá descreditar você, ou ela irá fazer aquilo que você faz, porque ninguém em sã consciência dá crédito para alguém que fala, mas não cumpre aquilo que fala. Então, quando você forma uma liderança pelo exemplo, você tem o respeito da sua liderança, dos seus liderados, você tem a admiração dos seus liderados veem coerência naquilo que você prega. E para alguém que hoje em dia é líder, em algum momento da sua vida já foi um liderado, já foi uma liderada, E se essa pessoa passou por esse processo de ser atraído por alguém, pelo exemplo dessa pessoa, e foi liderada por essa pessoa, ela vai fazer a mesma coisa com outras pessoas, através do exemplo dela, na busca pelas características da liderança de Cristo na sua vida. Outras pessoas irão enxergar essas características e irão se aproximar dessa pessoa, formando assim uma liderança pelo exemplo e não pela força do braço. Então, o exemplo atrai, e a atração pelo exemplo, pela coerência, vai formar uma liderança mais saudável, uma liderança de forma orgânica. E aí o autor começa a trazer para algo mais palpável, para algo mais pessoal. Ele começa a citar Paulo, de que Paulo ele era essa liderança que buscava ser primeiro exemplo e depois ter as pessoas para cumprirem o chamado.
Paulo, ele, e muitas vezes ele fala, né, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Olhem, me imitem porque eu procuro, né, seguir a Cristo, imitar a Cristo. Só que ao mesmo tempo Paulo entendia das suas limitações. Porém, o fato de Paulo entender das suas limitações, dele ser um ser vivo que pode errar, que pode pecar, que pode cair, e ele fala muito disso também, não desfaz o fato de que Paulo era um servo do Senhor que buscava de forma incessante, incansável a imagem de Jesus e refletir essa imagem, e a sua liderança enxergava isso de forma muito clara. Então, apesar talvez dos erros de Paulo, que ele se acusa muito, né, a sua liderança enxergava coerência em Paulo, porque Paulo buscava a imagem de Cristo, e isso dava respaldo para Paulo, muitas das vezes falar, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Paulo, ele, apesar das suas limitações humanas, Paulo prosseguia para conquistar a coroa. Paulo, ele se esquecia daquilo que passava, daquilo que estava no passado, e prosseguia com o alvo, que era Cristo. Paulo se agarrava na graça do Senhor Jesus, e Paulo buscava maturidade, Paulo buscava eficácia na palavra do Senhor Jesus, e isso trazia coerência para aquilo que Paulo pregava, e a sua liderança enxergava isso em Paulo, e buscava assim imitar Paulo, porque Paulo, apesar das suas limitações humanas, Paulo buscava Cristo com todas as suas forças. Então, a lição prática para nossas vidas, tá? Nós iremos errar, e nós já erramos muito, mas pela graça do Senhor Jesus nós somos sustentados pelas suas misericórdias. Mas o ponto é, Jesus já pagou pelos nossos pecados, e o grande ponto, a grande lição que as pessoas irão ver é se nós estamos correndo para sermos iguais a Cristo, ou se paramos no nosso pecado, né? Quando nós errarmos ou pecarmos, nós teremos e temos o advogado fiel, que é Cristo Jesus. E a parte importante é correr para o alvo, que é Cristo Jesus. Assim como Paulo ele não parava no tempo, Paulo buscava Jesus dia e noite e dia. E a sua liderança via esse exemplo em Paulo, de que quando errasse, se arrependesse profundamente, se constrangesse profundamente, se humilhasse profundamente, mas continuasse perseguindo a Cristo, continuasse perseguindo os ensinamentos de Cristo. Sua liderança, Timóteo e todos os outros enxergavam muito isso em Paulo. Então, o fato de Paulo muitas das vezes ter passado por esses momentos de frustração, porque ele errava e ele realmente ele se condenava, né, como o pior dos pecadores, né, mas ele continuava firme no propósito de seguir a Cristo, fazia com que Paulo soubesse os momentos que Timóteo ou já tinha passado ou passaria, né? Momentos de frustração, momentos de tristeza pelo pecado ou pelo erro. E isso fez com que Paulo tratasse especialmente Timóteo, né, de forma diferente, de forma mais pessoal, de forma mais próxima, né, para que quando Timóteo enfrentasse momentos que Paulo já enfrentou, né, Timóteo tivesse as lições que Paulo tirou desses momentos, né? E Paulo foi muito sábio com Timóteo, sendo amigo, sendo, o autor fala, né, parceiro de Timóteo, chegando junto de Timóteo, para que quando ele passasse por esses momentos, Timóteo tivesse a experiência de Paulo para auxiliá-lo. Então, Paulo, ele adquiriu essa experiência, ele não arvorou para si uma glória de como tendo experiência, porque ele tem experiência, ele deve ser muito respeitado. Pelo contrário, a experiência de Paulo foi utilizada para ele dividir com o ministério, para ele dividir com sua liderança toda a experiência que ele já tinha passado, tudo que ele já tinha passado, e isso fez com que a sua liderança fosse até mais efetiva nos momentos de maior tribulação, de maior turbulência, porque sabia a maneira como Paulo tinha enfrentado tais tribulações e começou a executar aquilo que Paulo fazia. Então isso traz para a liderança, né, o compartilhamento de experiências traz para a liderança mais eficiência, mais maturidade. Paulo fez isso muito com Timóteo, admoestando, chegando perto, né, dando a ele dicas, passos de como ele deveria se comportar, porque Paulo já tinha passado por tudo isso. Então, ponto importante nesse segundo ponto, nós temos as nossas limitações, mas aquilo que vai realmente ficar na mente da nossa liderança é
se nós estamos perseguindo a Cristo, apesar das nossas limitações, se nós estamos focando nas misericórdias do Senhor, se nós estamos esquecendo aquilo que fizemos no passado, nos arrependendo daquilo que fizemos no passado, perseguindo e continuando, né, no foco da missão que Jesus nos entregou. Isso fica para a liderança. E toda a experiência que a gente consegue através do tempo, que a liderança guarda através do tempo, ela não é para ser usada como um troféu, ela não é para ser usada como uma medalha, ela é para ser compartilhada com a nova liderança que está chegando, para que quando essa liderança também passe por momentos semelhantes ou iguais, ela saiba como se portar, né? Paulo fez isso com sua liderança, em especial com Timóteo. E Paulo, né, por Paulo saber o tamanho, né, do ministério que lhe for entregue, né, o ministério do Evangelho, Paulo sabia a abrangência do tamanho do ministério, o tamanho do ministério. Paulo tratava a sua liderança de maneira diferente. Paulo não tratava a sua liderança como uma ferramenta para a construção de algo, ou como um meio para um fim. Paulo tinha noção de que o ministério que lhe fora confiado era muito maior do que ele mesmo. E por conta dessa noção, Paulo sabia que a sua liderança era parte do ministério, era parte da missão. E por isso Paulo não tratava a sua liderança com descaso ou como se a sua liderança fosse um objeto, né? Como se a sua liderança fosse um meio para um fim. Não, a sua liderança, os seus liderados eram parte do ministério, eram parte da missão. Paulo tinha isso de forma muito clara, muito concisa, e isso fez com que Paulo fosse parceiro da sua liderança. Isso fez com que Paulo fosse amigo da sua liderança, não simplesmente um líder que está em cima, um chefe, mas alguém que conhece o que a sua liderança sente, passa, e que quando a sua liderança vai fazer alguma missão, vai cumprir alguma atividade, ele se preocupa em tudo que vai acontecer, né, ao entorno dessa atividade, com todos que vão, né, estar em torno dessa atividade, para que tudo vá bem para a sua liderança, porque ele entende que a sua liderança é também parte da missão, assim como ele é, né? É como se fosse uma extensão do corpo dele, ele tem cuidado como se fosse com ele mesmo, né? E Paulo tinha essa noção de que o ministério que Jesus confiou a ele era muito maior do que ele mesmo, e de que sua liderança fazia parte desse ministério. Isso fez com que ele tratasse a sua liderança de forma mais amiga, de forma mais parceira, né? Essa compreensão o fazia, né, tratar essa liderança dessa maneira, como parceiros e como amigos, como membros, né, de um time só. E isso faz toda a diferença quando nós temos a compreensão, né, de que o ministério que Deus confia nas nossas vidas, na nossa mão, é muito maior do que nós mesmos. Nós tratamos a nossa liderança que Deus confiou na gente, né, de forma mais próxima, de forma mais compreensiva, de forma mais paciente. E é justamente essa forma que traz maturidade, que traz eficácia lá na frente, né? Que traz ânimo, que traz tudo que uma liderança precisa para ser efetiva, né? E o fato de Paulo compreender isso fez com que ele tratasse Timóteo e todos os outros de maneira mais próxima, de maneira mais amiga, de maneira mais compreensiva muitas das vezes, e trouxe lá na frente, né, efetividade. Então, começamos com a busca. Devemos ser o exemplo para atrair pessoas. Paulo era dessa forma. Apesar das suas limitações, Paulo ele buscava Cristo e refletir Cristo. E sua liderança via isso de forma clara nele, tá? Tanto que quando ele falava, me imitem porque eu sou imitador de Cristo, existia coerência, existia respaldo, e ele escancarava as suas limitações humanas, mas ele batia no peito e falava, mas eu estou prosseguindo para o alvo, né? E ninguém vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e para ele eu vou. E a sua liderança enxergava isso nele e ouvia com muita atenção aquilo que Paulo tinha para dizer.
né? E Paulo usou a experiência que ele adquiriu durante o tempo, durante o ministério, não como um troféu, não como algo para ser exibido, mas algo para ser compartilhado com a sua liderança. Paulo compartilhou muitas experiências com a sua liderança e isso trouxe maturidade para a sua liderança continuar o trabalho depois de Paulo. Paulo tinha essa compreensão de que o trabalho deveria ser continuado, porque o ministério é muito maior do que ele mesmo, o ministério é muito mais amplo do que ele mesmo, e isso fez com que ele compartilhasse todas as suas experiências, edificasse, admoestasse a sua liderança e fizesse com que sua liderança crescesse em maturidade, né? Paulo, por ter essa noção de que o ministério era muito maior, não tratava a sua liderança como uma ferramenta, como um meio para um fim, mas como um time só, que tem um só propósito, a expansão do Evangelho de Cristo na terra. E Paulo, por ter essa compreensão, tratava a sua liderança de maneira muito mais próxima, de maneira muito mais real, até dizendo, né? Paulo era compreensivo com sua liderança, ele entendia a sua liderança e o que sua liderança passava. E o que é que fica de lição para nós, né? Com a vida de Paulo, com a liderança de Paulo em cima de Timóteo e de outros, né, que foram também liderados, mas em especial aqui Timóteo, é de que a busca correta seria, digamos assim, uma busca indireta, se eu posso falar. É a busca, você sabe que você precisa de pessoas para a liderança, mas elas são atraídas pelo exemplo que há na sua vida, elas enxergam em você exemplo, elas enxergam em você coerência e por conta disso, o seu exemplo arrasta elas para perto de você e forma assim um grupo orgânico que a médio e longo prazo terá uma saúde muito melhor por conta de que o principal remédio, abaixo obviamente da palavra do Senhor, mas é o exemplo, né? Uma liderança que se move pelo exemplo, que faz em vez de falar, né? Então a verdadeira e a melhor busca é ser exemplo e através do seu exemplo atrair pessoas que um dia serão como você é e hoje você está buscando ser como Cristo é, ou seja, por consequência, a sua liderança será também como Cristo se você está buscando ser como Cristo. A experiência que nós vamos adquirindo, que a nossa liderança vai adquirindo, que nós que estamos nos tornando liderança, ou que já somos liderança, vamos adquirindo ao longo do tempo, não é para ser usada como medalha, como troféu, como um símbolo, mas é para ela ser compartilhada com as novas lideranças, porque essas novas lideranças ainda não alcançaram maturidade, ainda não alcançaram experiência e irão enfrentar problemas. E quando elas enfrentarem problemas, a experiência da liderança atual irá ajudar essa nova liderança lá na frente a superar esses problemas com maior eficiência, com maior empenho, com boas ideias. E isso tudo porque a experiência foi compartilhada. A experiência ajuda na maturidade da liderança. Então, reter experiência, reter como se fossem medalhas, não é nada saudável para a liderança futura, para a liderança atual. Essa experiência deve ser compartilhada, deve ser ensinada com a liderança que está sendo formada, para que lá na frente essa liderança tenha maturidade de saber lidar com os problemas que ela irá enfrentar. E quando ela for liderança e estiver existindo uma nova liderança, ela faça o mesmo. Repasse experiências para que essa nova liderança possa saber lidar com as adversidades que virão. E por último, né, a gente deve ter de forma muito clara na nossa vida a compreensão de que a missão que Deus entrega nas nossas mãos, o chamado que Deus coloca no nosso coração, a missão da nossa vida, que é expandir o Evangelho, é muito maior do que nós, do que cada um de nós. É evidente que ela nos alcançou, ela é para a nossa vida, mas ela é muito maior do que eu sozinho. E essa compreensão faz com que eu trate a liderança que Deus colocou na minha mão não como uma peça que vai ser utilizada e depois vai ser desgastada, ou um meio para um fim, mas parte de todo o processo, parte de toda a missão, assim como eu também sou parte. E isso faz toda a diferença no tratamento. Você não trata mais simplesmente dando ordens, mas fazendo junto, sendo liderança,
mostrando como faz, né, ensinando como faz, e isso no humor dessa liderança, no ânimo dessa liderança, na atmosfera dessa liderança, muda completamente o ambiente, né? Quando você tem um líder que se empenha para fazer junto com a liderança, não simplesmente ordena, né? E isso faz com que a liderança crie dentro de si proatividade, dentro dessa liderança responsabilidade, e faz também com que você entenda de que essa liderança não é simplesmente objeto para lhe ajudar a cumprir alguma missão, mas essa liderança que Deus lhe deu também é parte de todo o ministério, parte de toda a missão. Entender esses pontos, como buscar corretamente, ou seja, sendo exemplo, e o exemplo vai atrair as pessoas certas para cumprirem a missão que Deus te deu. Compartilhar experiências, ensinar essa liderança, né, com as nossas experiências, com as suas experiências, é fundamental para que essa liderança saiba lidar lá na frente com os problemas que você já venceu, né? E o terceiro é ter a compreensão de que a missão é muito maior do que cada um de nós sozinhos, e por isso devemos tratar a nossa liderança, a liderança que Deus nos confiou, como parte da missão e não como uma ferramenta que a gente pega na caixa de ferramentas e depois coloca lá e quando não tem mais utilidade a gente joga fora. Não, ela é parte da missão também. Esses 3 pontos são fundamentais para a gente ter uma liderança saudável, uma liderança produtiva, uma liderança eficiente e que principalmente está no centro da vontade do Senhor, cumprindo a missão que Ele nos deu. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos moldando na imagem de Cristo, e que a gente possa estar buscando, independentemente dos nossos erros, independentemente das nossas quedas, que a gente possa continuar a estar buscando ser como Cristo, né? Buscando os passos de Jesus, buscando as características do líder, assim como Paulo foi, porque Paulo buscava isso em Cristo, assim como Timóteo foi, porque Timóteo buscava isso em Paulo, e assim como nós estamos buscando essa liderança como Timóteo, e que Deus possa abençoar na nossa vida, nos moldando na imagem de Jesus. Deus nos abençoe.